Ele é de uma família de portugueses, nasceu em Boa Esperança do Sul, mas não conviveu a infância por lá. Hoje no Câmara Livre nós vamos conhecer a trajetória e um pouco da vida de João Borges Filho. Como todo filho, o senhor tem o sobrenome do pai. Do papai. Os portugueses. Os portugueses. O pai e a mãe eram portugueses? O pai e a mãe portugueses e vindo, claro, de Portugal para o Brasil, veio também já com 2 filhos, que era o Fernando, também português, e a Maria também portuguesa. Imigrantes de navio. Imigrantes de navio, que a viagem foi rápida, só demorou 45 dias para vir de Portugal ao Brasil, e sendo que a minha irmã Maria deu os primeiros passos dentro daquele navio. Seu João, a gente fala sobre coragem, enfrentar a vida e formar desafios para a molecada de hoje, mesmo para a geração minha e do senhor. O senhor tem ideia disso? Tem 2 filhos, uma nascendo dentro do navio, quase com parto, e ir para um outro continente, um mundo desconhecido a ser descoberto com a família. É muita coragem. Isso daí eu acho que é devido naquela época, né, havia a imigração, né? Sim. Então eu não sei, hoje o papai e a mamãe, os 2 irmãos, tanto a Maria como o Fernando, já são falecidos, né? Sim. Mas isso aí nunca passou pela minha cabeça, porque que eles deixaram lá os seus pais, né, os seus amigos lá em Portugal e vieram para o Brasil. Qual o sobrenome que o senhor não tem aqui no batismo, mas pertence à árvore do senhor, genealógica? O Borges está aqui, o outro sobrenome qual é? É o filho. O filho. É o filho, Tá. É o filho. O senhor nasceu somente em Boa Esperança do Sul? Eu nasci em Boa Esperança do Sul, em 1936. Já vou até falar a data que a gente fala no Face, né? 22 de fevereiro, né? Tá. E praticamente como meu papai trabalhava numa empresa onde eles compravam as matas para tirar as madeiras e as touras. Madeireiro. Madeireiro. E o papai, então, ele fazia esse trabalho, entendeu? E acabou mudando de Boa Esperança do Sul, fosse uma cidade pequena, entendeu? E ele acabou praticamente se aposentando aqui em Bauru, numa serraria, lá na Vila Falcão, na Vila Bela, precisamente na rua Gonçalves Dias, como gerente da serraria desse pessoal que o contratou há muitos anos. Que lembrança o senhor tem da infância? Muitas, né? Muitas, porque naquela época nós não tínhamos televisão, não tínhamos praticamente jornal, não tínhamos cinema, entendeu? E então a gente ia fazer o quê? Ia jogar burca, ia jogar raquete, ia jogar peão, entendeu? Fazer corridas, entendeu? O nosso divertimento seria esse daí. Deu muita topada no dedão? E só jogava descalço, né? Chegava em casa, a mamãe falava, o que tu fizesse no dedo? Falava, foi chutar um negócio lá e chutei um tijolinho, uma pedrinha. E hoje a molecada de tênis hoje torce muito tudo diferente. o pé. Hoje nós temos aí skate, um monte de coisas que nós temos, né? E claro, e as prefeituras ainda dando também suporte para essa meninada, né? O senhor jogava em campo de terra? Campo de terra, campo de terra. Tem algum campinho aqui que marcou o senhor, mais adulto ou não? O que mais me marcou foi um campo que nós fizemos em frente ao Esporte Clube Noroeste, que hoje é um ginásio lá onde tem o futebol à noite, né? Sim. E lá chamava-se o Campo da Cooperativa. Tá. Entendeu? Que era a cooperativa, tinha um time de futebol amador e o campo lá era de terra, né? E, inclusive, como diz o ditado, né? Tem passado que devia voltar, né? Mas esse não volta mais porque era de terra. Nós tínhamos naquela época de colocar a corda no campo todinho, entendeu? Todos os jogos, gente à vontade, entendeu?
E hoje, praticamente, isso aí não existe mais, né? Quando o senhor olha para o passado, em relação ao Noroeste e ao time, que memória mais forte vem na cabeça do senhor? Bom, foi quando eu cheguei em Bauru, né? Eu sempre gostei de futebol, entendeu? Inclusive na minha cidade que eu devia de lá para cá, Adamantina, então eu comecei a jogar futebol lá, né? E inclusive eu comecei como goleiro. E quando eu cheguei em Bauru, precisamente no dia 17 de julho de 1956, por incrível que pareça, transferido, né, de banco para Bauru. Eu, primeiramente, meu pai já estava aqui há um ano, aqui em Bauru. Eu procurei saber pelos meus irmãos e pelo papai aonde que era a sede do Noroeste, que eu queria ficar sócio do Noroeste. O senhor já conhecia o time, então? Já tinha ouvido falar? Isso aí foi no segundo dia que eu estava em Bauru. Entendi. Aí, então, que eu fui me apresentar, né, no banco, que naquela época era na rua 13 de Maio, esquina com a 1º de Agosto. O senhor se aposentou como bancário? Aposentei como bancário. Como eu comecei cedo a minha carreira, que naquela época não tem a burocracia de hoje, que precisa ser maior, precisa ter documento. E naquela época eu comecei a trabalhar praticamente com 15 anos. Entendi. Entendeu? Então eu me aposentei muito cedo, me aposentei com 38 anos. O senhor é uma família de 5 irmãos e tem 3 filhos? Eu tenho 3 filhos. Tenho o José Roberto, o mais velho, a Rosângela, depois vem o João Luiz. É uma questão que eu sempre mexo aqui para ter ideia da mudança de comportamento das gerações, né? E de todas as suas nuances guardadas no tempo. O senhor foi, ou o senhor é, mais durão ou benevolente como pai do que o seu João foi com o senhor? Aí vai mudando, né? Vai mudando, né? O papai praticamente nunca levantou a mão para nós. Somente ele olhava e não faça isso, não vai ali, não vem aqui, vai sair de noite, tudo bem, às 10 horas tem que estar em casa, entendeu? Entendi. Quer dizer, hoje eu já fui diferente, né? A gente já usou praticamente um outro sistema, né? Tá. Mas como a gente, graças a Deus, eu sempre trabalhei, entendeu? Para você ter uma ideia, juntando o período de banco e o período das empresas que eu trabalhei, deu só 62 anos de serviço. Mas isso não impediu que o senhor fosse um dançarino de salão? Gostava de dançar. Fosse nos bailes se divertir? Gostava. E na época de Adamantina, que meus irmãos mais velhos eram vivos, né, que tanto o Fernando como a Maria e o Custódio, eles andavam 10, 15 quilômetros a pé para ir num baile nos sítios, entendeu? Tinha muito baile nos sítios. Entendi. E naquela época a sanfona era que tocava mais, né? O senhor foi levado no Noroeste por quem, em 1972? Então, eu vindo para Bauru, como eu comentei, eu fui ser sócio do Noroeste, né? E, por incrível que pareça, naquela época, o banco abria da meio-dia às 4, né? Sim. De manhã não abria. E, então, às vezes, eu ia no campo do Noroeste, né? Na rua Quintino Bocaiúva, que já disputava já o profissional, né? Okay. Então a gente ia assistir treino, entendeu? E o senhor gostava de futebol? Amava futebol. E quando eu vim para cá, inclusive, também joguei no Liceu Noroeste, né? Naquela época... Mas uma curiosidade, o senhor amava futebol, o senhor, quando foi se incorporando ao time, ficou diretor de futebol durante tanto tempo, o senhor via conversar, treinar, montar os sistemas de treinamento, como o time ia jogar. O senhor assistia a partida com esse olhar também ou não? Assistia. Como o time tinha que se comportar taticamente em campo? Assistia.
E até hoje eu peço até desculpa para os amigos que eu converso, que eu gosto muito de conversar. Tá. Entendeu? Então, mesmo como quando eu não era, deixei de ser diretor do Noroeste, eu nunca deixei de passar por lá e dar um exemplo, um caminho para aqueles meninos que estavam lá treinando com a gente, né? E foi então em 1972, eu já estava aqui em Bauru já trabalhando em banco, né? Naquela época, Bauru não existia muitos bancos, né? Então a minha amizade foi muito grande, Entendi. Entendeu? E dava um tempinho, como eu morava na Vila Falcão, né? Então a gente cheguei e vim, claro, assisti treinos, jogos no Alfredo de Castilho, quando o campo hoje o SESI, entendeu? Então eu fiz amizade com todo o pessoal. Eu tinha um tio, o tio Dair, que trabalhava no Noroeste também, entendeu? E ali eu conheci o Sidney, o Zulu, Pierre, Gaspar, Vila, Luiz Marini, Zeola, entendeu? O Zeola que Nelson Faria, sim. entendeu? E quem me levou para o Noroeste foi o Dr. Medina. Entendi. Me levou praticamente em mês de janeiro de 1972. Tem algum jogador, algum fato que marcou o senhor que vai ficar aí guardado? O senhor não Olha, desgruda da memória? todos eles marcaram, entendeu? Eu inclusive, hoje está tudo mudado, né? Eu tenho o meu computador e eu comecei a fazer uma relação lá. Eu sei que passou de 150 atletas, entendeu? Agora, o que mais me marcou, por exemplo, o Chico Espina, Campagnolo, o goleiro Geraldo, Silvio Luiz, que eu levei ele para o Noroeste quando ele tinha 16, 17 anos. Agora, o que me marcou mesmo, que inclusive eu fui convocado por ele, pelo menos uma vez por semana, ir na casa dele. Tá. Entendeu? Que é o nosso querido, eu vou até ficar emocionado, viu? Que a filha caçula dele, a Janaína, nasceu aqui em Bauru. O tricampeão do mundo, o Jairzinho. Jairzinho. Entendeu? Que naquela época, o Cláudio Mantini, que era o presidente, né? Eu era diretor de futebol, né? E nós trouxemos ele para cá. Serve de exemplo até hoje. Quando eu falo lá com os meninos do Noroeste, quando eu tenho oportunidade. Tricampeão do mundo, era o primeiro que entrava em campo para treinar e o último a sair. Então, é um exemplo que infelizmente, hoje, o técnico apita o final do treino, o cara já está na rua, já, entendeu? Já está saindo. Então, o futebol de 20 anos atrás era completamente diferente de hoje. Comprometimento com o esquema que o futebol é hoje por paixão é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil e o que a gente sente mais não é que sente, né? Tudo que a gente faz é para melhorar. Sim. Mas tem que ser uma melhora num todo. E, infelizmente, a Lei Pelé atrapalhou muito. É difícil os times formarem Atrapalhou muito. caixa e estrutura do jeito que a lei Atrapalhou hoje, né? muito, atrapalhou muito, porque, para você ter uma ideia, de 1956, que eu cheguei em Bauru, 72 que eu fui para o Noroeste, durante praticamente esses 30 anos que eu fiquei, que depois eu voltei como supervisor, era sagrado, viu, Nelson? Todos os anos, novembro, dezembro, janeiro, os clubes tinham aí 2, 3 jogadores para serem vendidos, né? Então, na época, os atletas, não desfazendo os de hoje, Sim. mas era diferente. Ele jogava com amor,
porque ele estava vendo lá na frente o futuro dele. O senhor viu a evolução da questão física, por exemplo, em campo, que é muito difícil dos anos 70, né? Os jogadores menos técnicos, mas com muito vigor físico ou explosão, conseguem, se cuidarem bem, até jogar hoje num time profissional, mesmo sendo grande craque. Verdade. O que era impossível naquele período. Verdade. Hoje você vê, hoje todas as equipes de futebol é fisioterapeuta, é dois preparadores físicos, nutricionista, 2 preparadores de goleiro, mais isso, mais aquilo, entendeu? Na nossa época, eu vou até dizer, é uma legenda aqui em Bauru, que é o nosso... Ele deve ter sido promovido muitas vezes, mas a gente conhece ele por Cabo Alcides. Sim. Então, hoje não se faz mais. Por exemplo, ele dava um preparo físico, entendeu? Não é que era diferente de hoje, entendeu? Mas o que o jogador faz dentro do campo? Não é correr? Você sabe aonde que o Noroeste fazia as caminhadas dele? Daqui em Piratininga, no campo na estrada de terra. E outra coisa, não desfazendo dos atletas de hoje. Terminava o jogo, o jogador tinha aquela satisfação, aquela alegria de dizer: ó, seu Borges, dá uma olhadinha na minha camisa. Torcia a camisa na minha frente. Aqui está, ó, a minha vontade de jogar, entendeu? Meu suor aqui, entendeu? Infelizmente, hoje a gente não vê, né? Que sentimento o senhor tem? É lógico que o senhor tem uma relação muito forte com o time, com a questão que envolve paixão depois de tanto tempo. Mas de estar gravando com a gente aqui, nessa circunstância em que o Noroeste está, por exemplo. Olha, eu cheguei a colocar no Face, e inclusive também fiz uma outra gravação de televisão eu posso falar? Claro. Que foi lá da Unesp. Sem problema. Entendeu? Onde eu fiquei alegre de eu ter podido transmitir alguma coisa de mim, entendeu? Mas aqui dentro estava triste porque aonde nós disputamos uma Série A3 em 1995, eu era o supervisor, Luiz Carlos Martins, o treinador. Nós fomos campeão naquele ano em 95, com 5 rodadas de antecedência, sendo campeão de renda e de público. Agora, por quê? Porque o time está bem, o time está ganhando. Agora você vai num jogo, puxa, hoje nós vamos ganhar dos 3, perde de 4. Mas essa história de formar baciada de jogadores com contratos de 2, 3 meses... Não, então, viu, Nelson, por isso hoje que não se forma mais por isso que eu comentei, viu, base. Nelson, por isso que eu comentei da Lei Pelé. Da Lei Pelé para cá, então, o time de futebol no Brasil todo, o que aconteceu depois que entrou em vigor a Lei Pelé? Criou-se mais uma profissão. Qual ela? É o empresário de jogador. Mas me parece que a contratação de grupo de boias frias para safra. Vai começar a safra em janeiro, em novembro vai lá, recolhe, aí os técnicos e os olheiros, né, que estão no time, pega o Jorjão aqui, o Matheus lá, outro, junta tudo e deu sorte e vai bem, segura. Se não deu, daqui 3 meses acabou. Ainda bem, viu, Nelson, que na Lei Pelé existe lá vários adendos, né, que dá ao time formador, se esse jogador for negociado. Por exemplo, nós tivemos um jogador, que me parece que é o França, aqui do Noroeste, que ele foi negociado, depois ele foi vendido para a Europa. Então o Noroeste, como criador daquele jogador, início de carreira,
Então esses times eles têm uma porcentagem a respeito desses atletas. Se não... Agora o passe aí é diferente, né? O senhor, quando está em casa, tranquilo, lá agora como aposentado, mas como experiência, não está vendo futebol, não estava no campo, gosta de fazer o quê, senhor João? Bom, como eu praticamente trabalhei bastante, estive no futebol, Sim. Também joguei futebol, fui diretor da Liga Paulista de Futebol há muitos anos, só não fui presidente, sempre ajudando. Então eu gosto muito de caminhar. Muito bom. Então eu caminho de manhã e caminho depois das 6 horas da tarde até às 7. Esse horário eu sou obrigado a sair. Por quê? Porque está com 6 meses uma cachorrinha poodle. Eu acostumei a fazer essa caminhada. E se passar das 7 horas, meu filho, ela começa a latir e não para mais. E eu moro em apartamento, né? Então caminhar, entendeu? Ler jornal, ficar por dentro de tudo que acontece, principalmente em Bauru, em outros estados, no nosso Brasil, né? É isso aí. Quando eu liguei para o senhor estava meio triste para convidar para bater papo. De fato, é uma responsabilidade muito grande a gente participar de algumas entidades e a gente fazer de tudo para que aquilo corra bem e, infelizmente, por outros motivos ou por mudanças, não é do jeito que a gente quer. Então eu sinto, como eu comentei contigo, né? Eu fiz essa gravação com uma outra TV, que foi a TV Unesp, e dei também uma entrevista para o Jornal da Cidade, e falei que essa caída do Noroeste foi a mesma coisa do que eu perder um ente querido, porque eu tenho 3 casas. Eu tenho a minha casa, onde eu vivo com a minha família. Eu tenho a minha igreja, onde eu vou agradecer os dias que eu passei e os dias que eu vou passar. E a outra casa minha era o Noroeste, entendeu? E hoje eu fico triste, né? Porque quantas viagens de avião eu fiz, entendeu? Com o Noroeste lá em cima. E hoje vendo o Noroeste numa B1, depois de 103 anos. É triste. E outra coisa, eu tenho certeza que 4, 5 anos nós vamos estar na primeira divisão de novo. Agora temos que trabalhar, temos que ser mais amigos, entendeu? E é claro, não é que falta gente para ver o que tem que fazer. O que tem que fazer, tem que ter gente lá dentro que entenda. Você entendeu? Não é, por exemplo, na minha época. Na minha época tinha o treinador, fisicultor, treinador de goleiro, preparador físico, e tinha 3 diretores para dar suporte. Álvaro Lopes, já falecido, José Julianelli, já falecido, e o querido João Borges Filho, que está aqui dando essa entrevista. Então, todo dia, um desses 3 aqui estava no campo, dando aquele suporte. Então, fazer isso, fazer aquilo, entendeu? E é isso aí. Mas no Noroeste, tenho certeza que em breve vai estar na primeira divisão, entendeu? E outra coisa também, Nelson, que isso aí faltou nesses anos anteriores, inclusive da época mesmo do seu Damião Garcia, olhar pelos garotos, eu falo garotos, jovens, de 15 anos para cima, pessoal de Bauru, da região. O primeiro ano que nós contratamos o Luiz Carlos Martins para ser treinador do Noroeste,
Primeira coisa que ele me pediu: seu Borges, eu comecei a minha carreira de técnico, eu trabalhei em Andradas. O senhor pode marcar um amistoso lá em Andradas? Começo de Minas Gerais, perto de Franca. Falei, posso. Entendeu? Aí montamos o time direitinho, vinha treinando e tal. Aí ele tirou 18 jogadores e fomos para Andradas. Aí ficamos lá no vestiário, montou o time direitinho e tal. Aí eu subi com o meu diretor, que no momento eu não lembro, né? Quem que era. Não sei se era o... Não lembro. Eu sei que, para surpresa minha, estava em pé na arquibancada um grande amigo, que você sabe que quantos anos que eu fiquei no Noroeste viajando. Aí quando eu vejo o Pedro Rocha, meu querido Pedro Rocha, que faleceu faz pouco tempo, ele estava lá, vendo jogadores. Tinha parado de jogar. Aí me apresentei, ainda brinquei com ele. Falei, ó Pedro, olha, puxa vida, esse abraço eu tenho que te dar um abraço apertado, porque eu tenho a sua camisa, número 10. Aí ele falou assim, então o senhor é um homem importante, porque são poucos que têm a minha camisa. Aí sentamos ali, entendeu? O Pedro Rocha de um lado, eu no meio, e meu diretor do outro lado. Aí eu vi os 11 jogando. Aí tá arrepiando tudo aqui, ó. Aí eu falei, Pedro, meu diretor, é incrível o que eu estou vendo dentro do campo. Ele falou, o que é, seu Borges? Eu falei, treinador de Bauru, foi meu júnior quando ele tinha 16 anos, Luiz Carlos Martins, e os 11 jogadores são todos de Bauru. Só temos um que também eu considero de Bauru, que é o Serginho de Piratininga. Todos os 11, Nelson. Agora, será que nós precisamos trazer jogador para pagar a transferência da federação não sei aonde, federação não sei aonde? Então, o que nós temos que fazer hoje? Temos que ter olheiros. Eu ia com o Luiz Carlos Martins, quando nós não jogávamos em Bauru, e tinha jogos fora, eu ia com o Luiz assistir jogo. Pô, seu Borja, anota lá, o número 9, o número 5, o número 2. Terminava o jogo. Pô, eu não vou ofender ninguém. Claro. Eu entro no vestiário, peço licença, né? Conversa com um, conversa com o outro. Entendeu? E assim. Então é assim que o Noroeste tem que agir. E para poder voltar rapidamente. Agora já cheguei a acompanhar também, estou acompanhando o Sub-15, Sub-17, e agora em maio eu começo o Sub-20. Então, esse Sub-17 e o Sub-20 tem que dar um carinho especial, como se fossem nossos filhos. Por quê? Porque em abril do ano que vem começa a B1. Só pode jogar entre os 11 3 jogadores acima de 23 anos. Então eu tenho certeza, do jeito que eu vi o Sub-17 jogar, e vou ver agora também, é claro, que eu moro do lado lá, entendeu? Sou sócio 3 vezes do Noroeste, fiquei sócio em 56, comprei, naquela época, não sei se você já estava no rádio, na televisão, no jornal, eles compram uma área, né? Sim. Então a gente compra o carnezinho para pagar em 12 vezes, para contratar jogador, tal. Então também sou sócio, e agora fiquei sócio torcedor, para dar exemplo. Então eu não sei se todos que estão no Noroeste são sócios. Eu sou. E da carteirinha está no meu bolso. Entendeu? Aqui não está porque eu só vou quando vou no Noroeste, né? Porque às vezes o porteiro quer saber quem está entrando, né? Claro. Então é isso aí, Nelson. Mas eu tenho certeza, viu, que nós vamos subir dentro de 4, 5 anos. Temos certeza que nós estamos na primeira divisão de novo. E eu quero assistir isso aí, né? Se Deus quiser.
se eles fizerem direitinho a lição de casa, né? Senão nem Deus ajuda. É verdade. Vai ajudar quem Tudo quer. depende de nós, né? Seu João, muito obrigado do bate-papo com o senhor. Muito obrigado pela história e boa sorte, né? Eu só tenho que agradecer essa oportunidade que você está me dando. Parabéns pelo seu trabalho e pelo que eu noto em você, você é coringa, né? Você é radialista, trabalha em televisão também, trabalha no jornal, é o nosso querido Nelson Gonçalves, entendeu? Então que você seja feliz também na sua carreira e todos nós temos o nosso caminho. Não queira sair desse caminho, porque às vezes você vai entrar num trilho onde não tem saída, não é verdade? Então essa é a minha recomendação. Eu não sei se eu posso falar a minha idade, né? Pode, claro. Hoje eu estou com 78 anos, até que eu sempre digo, né? Bem vividos. Estou aposentado praticamente pela segunda vez, né? Eu trabalhei 62 anos. E hoje eu vivo, Nelson, olhando pelas pessoas, entendeu? Então, por onde eu passo, com quem eu converso, graças a Deus eu sigo a trilha que meu pai ensinou. Os meus 3 filhos estão seguindo a trilha que eu também ensinei. E tenho certeza que os meus netos seguirão o mesmo caminho. Muito obrigado. Obrigado. Eles têm exemplo bastante para isso. Tá, obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com João Borges Filho. Até o nosso próximo encontro.